A tua palavra é a nossa fortaleza. A tua palavra, Senhor, é que nos alimenta. É a tua palavra que nos direciona. É a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, que nos mantém de pé. Aleluia. Oh, glórias a ti, Jesus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por tua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, é um escudo para os que nele crê. É um escudo para os que nele crê. Aplauda ele nessa noite. Aleluia. Porque a palavra deles, podeis assentar em nome de Jesus. Podeis assentar. E eu convido os diáconos escalados para tirar dízimos e oferta. Aleluia. Porque você é especial. Você é algo que está no projeto de Deus. Mesmo antes do mundo ser mundo, você é projeto de Deus. O que se perde pelo ar é folha e pó. O que não serve pra usar vaqueia só. Isto eu já sei de cor. Você é vaso de... Entenda isso nessa noite. Valor. Você é um vaso de valor. Aleluia. Oh, glória. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de dizer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho herdeiro, quem nasceu pra governar. Deus usa até do cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. Escute. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado.
vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é fole, você é alguém no coração de Deus. Santo, santo és o Senhor dos exércitos. Sinta a presença de Deus nessa noite. Foi você especial. Você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostados, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui e vai mudar o teu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é pole, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. É alguém no coração. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. De Deus. Oh, maravilhoso é o Senhor Deus. Santo, santo, santo do Senhor dos exércitos. Se você quer levar apenas uma palavra nessa noite, lembre-se de quem tem promessa, até no cativeiro, até no deserto, até em meio às enfermidades, Deus faz prosperar. Porque não tem lugar para Ele te abençoar, não. Ele só precisa de um coração disposto. E aonde você estiver, na situação que você estiver, você vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. O nosso irmão Florido estará orando por dízimos e oferta. E o nosso irmão Quinho estará orando pela vida da nossa irmã Neuno, que estará trazendo a palavra nessa noite. Oramos. Deus santo é teu nome, meu Pai, toda a honra e toda a glória pertence a ti, meu Deus. Queremos dizer por tua bondade, por tua misericórdia, nosso Deus, por tua fidelidade sobre nossa vida, sobre a tua igreja, meu Pai. Quero te agradecer por tudo, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, porque estamos aqui reunidos, ó Pai, aqui num propósito, Pai, de prestar um culto a Ti nesta noite, ó Pai, não importa a quantidade, mas importante, ó Pai, nós estamos prestando um culto a um Deus vivo, um Deus que está conosco, meu Deus. Quero te agradecer pelo mundo que dizimaram e ofertar, para estar abençoando a cada um, Pai, para a manutenção da Tua casa, para estar assim abrindo portas, nosso Deus, para que eles não tenham como contribuir, ó nosso Deus, mas que as Tuas bênçãos, Pai, Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai, nos dando uma noite na Tua presença, por tudo que prossegue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estender nossas mãos para abençoar nossa irmã, pedir a Deus que fale através dela, né? Com cada um de nós. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado é o Teu nome, Jesus. Aqui estamos nós, Pai, reunidos, carentes, Senhor, de uma palavra Tua, Pai, esperando, Senhor, carentemente que o Senhor fale com cada um de nós. Aqui está sua filha, te pedimos que fale através dela, abençoe a vida dela, Senhor, e no nome de Jesus, Pai, que possamos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, através da nossa irmã, e que possamos colocar em prática, Jesus. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço desde já. Amém.
Graça e paz, amada igreja. Eu sou muito honrada, por Deus, por estar aqui essa noite para ministrar a palavra do Senhor, que é tão preciosa para nós, que é um momento que eu creio que todos nós esperamos ouvir o Senhor falar, diretamente ao nosso coração, porque o louvor, ele prepara, a oração, ela nos dá o nosso falar com Deus, e a palavra do Senhor, ela vem nos moldar, ela vem nos tratar, ela vem nos edificar, e é muito gratificante saber que Deus, ele se importa tanto assim conosco. E a palavra do Senhor, que eu pedi em oração, quando o pastor Daniel me falou, que eu estaria aqui orando, já tem um mês que ele me falou, porque ele me prepara bem antes, porque eu sou ovelhinha nova aqui do pasto. E aí ele foi e me falou, a irmã vai pregar em uma quarta-feira, falou o dia tudo certinho, e eu comecei já a orar. Já comecei a pedir ao Senhor, qual a palavra, Pai, que Tu quer falar com a Tua igreja? Fala comigo, para que a Tua igreja também receba essa palavra. E a gente sabe que primeiro, a gente que é moldado, a gente que tem a advertência de Deus na palavra dEle. E o Senhor me deu a palavra que eu coloquei assim, quem tem sido os nossos amigos? Amigos que nos levam a Cristo ou amigos que nos afastam de Cristo? E quando o Senhor me deu essa palavra, quem tem sido os nossos amigos? Eu falei, será que é Deus mesmo que está me dando essa palavra? Ou é eu que veio assim na minha mente? E eu procurei de Deus confirmação. Eu pedi ao Senhor que Ele me confirmasse que Ele queria realmente trazer a palavra de amizade dentro da igreja. E aí o Senhor me fez abrir um videozinho que o irmão Bosco colocou lá no grupo. Eu digo que foi o Senhor porque eu não abro vídeos. Porque como eu trabalho com apartamentos, eu tenho que estar toda hora enviando fotos, enviando vídeos. Então, assim, eu não abro vídeos de ninguém do grupo. Só se for uma coisa assim muito de Deus mesmo, para chegar ali e abrir. E o irmão Bosco colocou uma Joaninha. E essa Joaninha, ela precisava de ajuda e a outra tentou ajudá-la. E aí ela viu que ela sozinha ela não ia conseguir ajudar aquela Joaninha que estava ali em apuros. Aí aquela Joaninha imediatamente correu, chamou outras Joaninhas. E aí todas juntas socorreram aquela que estava em perigo. E eu achei interessante, falei, obrigada, Senhor, é a tua resposta. Então, a palavra realmente é essa. E aí, em meio aos dias de vir ao culto, o pastor Daniel sempre falava um pouquinho de amizade, salpicava assim a amizade, a confirmação do Senhor, estava ligada ali. E o Senhor me deu várias palavras na Bíblia. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no que Deus vai nos ensinar nesta noite. Porque eu não posso nada, como nenhum dos irmãos podem, mas o Senhor em nós podemos todas as coisas, amém? E o Senhor me fez levar a palavra, me lembrar a palavra dos 4 amigos cheios de fé e o paralítico de Cafarnaum. Aquele paralítico, ele estava ali na sua maca. A condição de um paralítico, a gente sabe que é limitada. Está lá em Marcos 2, no versículo 2 a 5. Marcos 2, de 2 a 5. Que diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que estava Jesus. E ali descer aquela maca. Aí Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, no versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém?
E aqui a gente vê algo, a igreja pode se assentar, a gente vê algo interessante. Um paralítico, um homem incapacitado de chegar até Jesus. E aquele paralítico, com suas limitações, com certeza já não tinha esperanças, né? Eu penso que ele não tinha mais esperanças. Ele era totalmente dependente de alguém para todos os afazeres. Não tinha essa possibilidade de falar, eu vou lá ver o mestre falar a palavra, fazer um milagre. Não. Para ele chegar até Jesus, ele precisava de alguém. Mas aquele paralítico tinha algo que nós almejamos sempre em nossas vidas. Amigos fiéis, amigos sinceros, amigos que querem nos ver alcançar o objetivo, a vitória. E aquele paralítico tinha 4 amigos, que não mediram esforços nenhum para levar aquele amigo incapaz até Jesus. E uma lição grandiosa para a gente, que aquele paralítico, o Senhor Jesus fala, perdoado de são os pecados. Ele precisava do perdão de Deus, porque ele era um pecador. E Jesus primeiro curou a alma daquele paralítico. E depois Jesus curou o físico daquele paralítico. E ele saiu com grande vitória. Mas ele só alcançou essas grandes vitórias porque o Senhor Jesus fez este milagre na vida dele e porque os 4 amigos foram amigos sinceros. Amigos que não procuraram seus próprios interesses, mas que se compadeceu daquele homem e levou até Jesus. Mas quando aqueles homens chegaram até Jesus com a maca, tinha tanta gente na casa que a porta não tinha acesso para passar com aquele paralítico. E eles não desistiram. Eles não deixaram, eu tentei, mas não dá certo, está muito cheio ali. Não, eles não desistiram. Eles olharam para o alto e eles tiveram uma ideia. Vamos subir até o telhado. Vamos ver mais ou menos onde Jesus está ali. Vamos descobrir o telhado e vamos colocar o nosso amigo no centro onde Jesus estava. Bem no centro. Aqueles homens, eles levaram o paralítico até a presença de Jesus. E um dia, o Senhor Jesus também usou pessoas para me levar até a presença dele, porque eu também era uma paralítica. Não era uma paralítica física, mas era uma paralítica espiritual. E Deus usou várias pessoas para onde hoje eu estou, na presença do Senhor Jesus. Então aquele homem desesperançado alcançou grandes vitórias e misericórdia da parte do Senhor Jesus. Contudo, ele tinha a agradecer aos seus amigos. Então a gente vê no Salmo 1, no 1 a 2, que diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. O Senhor quer nos mostrar nessa noite quem são os nossos amigos. Que nós possamos refletir nisso. Com quem eu ando? Com quem eu abro meu coração? Com quem os irmãos têm confiado a vida de vocês? Para quem os irmãos têm aberto a porta do seu lar para receber? Nós temos bons amigos, amigos sinceros. Aqui nos diz também que o melhor amigo do jovem possesso foi o seu pai, que está em Lucas 9, 37, 42, parte B. Aquele jovem possesso, onde o demônio pegava ele, convulsionava ele, jogava ele, e deixava ele todo quebrado, ele era o filho único daquele homem. E aquele pai foi o melhor amigo daquele filho. Um filho que estava totalmente sem esperança. E aquele pai pediu a Jesus que tivesse misericórdia e cuidasse, curasse o seu filho, porque aquele jovem era o seu único filho. E nós
Nós temos orado ao Senhor para que o Senhor cure os nossos filhos, porque nem sempre é a cura do físico. E eu sei que a igreja entende assim, mas muitas vezes tem filhos que estão perdidos, filhos que estão doentes. E pais que precisam clamar a Jesus, que precisam correr diante de Jesus e falar: Senhor, cura o meu filho, cura, Senhor, traz de volta. Incessantemente, aquele homem chegou diante do Senhor Jesus e aquele homem recebeu de Jesus a grande vitória. Ele recebeu o seu filho totalmente curado, porque Jesus repreendeu o demônio e ele saiu daquele jovem e acabou-se o tormento. E é isso que a gente tem buscado ao Senhor. Que esse tormento que muitos de nós vivemos, em ver os nossos filhos fora da presença do Senhor, uma hora isso cesse, isso chegue ao fim e a gente cante um hino de vitória. Mas enquanto isso ainda não acontece, nós estamos firmes, clamando, buscando Jesus, batendo a sua porta e dizendo: Senhor, cura, traga essa pessoa que eu tenho te clamado. Amém? O melhor amigo de Isabel foi o seu esposo Zacarias. Está lá em Lucas capítulo 1, 13 e 25. O amor desse casal e a cumplicidade em um grande sonho. Todos nós conhecemos aqui a história de Zacarias e Isabel. Isabel, naquela época, era uma mulher estéril, já de idade avançada. Zacarias também. Mas a palavra do Senhor mostra que Zacarias, ele orava para ter um filho. Ele sabia que a sua esposa tinha esse sonho. Então Zacarias, ele orava e um dia o anjo apareceu a Zacarias e assim foi feito o milagre. Aquele esposo, ele era cúmplice da sua esposa em algo extraordinário, de onde veio João Batista. E quando eu estava lendo sobre Zacarias e a unidade daquele casal, o Senhor me fez lembrar de algumas passagens da minha vida, que eu quero contar aqui para os irmãos e que sirva de alerta. Tem amizades, irmãos, que elas não são agradáveis aos olhos de Deus. E uma dessas amizades são de homens casados com mulheres solteiras, ou vice-versa, mulheres casadas com homens solteiros. E quando o Senhor me trouxe isso à memória, Ele me fez lembrar de um episódio que eu passei. Eu congregava em uma certa igreja, e ali tinha um copastor. E eu era muito amiga desse copastor e da sua esposa. Eu era uma mulher separada nessa época, mas eu tinha amizade com o casal, não era amizade com um e com o outro, não. Eu tinha amizade com aquele casal. E sempre que eu podia e que o Senhor me usava para abençoar aquele casal, eu estava fazendo, e isso criou um vínculo muito bonito entre a gente, uma aliança muito bonita. Quando foi um dia, eu estava próximo da casa dele, encontrei com ele no meio do caminho, ele falou assim: irmã Neu, eu estou passando por um processo muito grande. E o Espírito Santo me usou, irmãos, não fui eu. Deixar bem claro, foi o Espírito Santo que me usou. E eu falei com ele: você está sendo José ou Davi? E ele tomou um susto. E eu nem sabia direito o que eu estava falando. Mas quando o Espírito Santo quer usar alguém, ele não vai contar: olha, fulano está pecando, fulano está fazendo, vai lá. Não, o Espírito Santo lhe usa, você nem está sabendo, o Espírito Santo está lhe usando. E aí ele falou para mim assim: olha, Davi eu não estou sendo, porque ele não tinha caído com a mulher. Mas José também eu não estou sendo, porque eu não estou correndo. Quando ele viu o quanto Deus estava usando a minha vida para ele naquele momento, e que aí foi que eu me despertei, que estava assim tendo algo muito terrível na vida dele. Ele era casado, ele tinha 2 filhos, e aí o inimigo começou a trabalhar no coração dele, porque ele se aproximou de uma mulher solteira, e começou a amizade com aquela mulher, e até então não sabia quem era aquela mulher. Eu não sabia. E eu comecei a orar por este homem. Comecei a clamar a Deus pela família dele. E ele falou para mim:
meu casamento não é de Deus. Eu falei, como seu casamento não é de Deus? Ele falou, não, eu casei com ela, mas não era de Deus. Eu sei que eu preciso estar com essa outra pessoa. Eu falei, não, é Satanás que está fazendo tudo isso. Para te humilhar, para te envergonhar, para acabar com o teu ministério. E fui para o jejum e oração, por longos dias. Mas como eu era a mulher solteira da igreja, e que tinha amizade com o casal, todos pensavam ali, porque começaram os burburinhos, né? Todo mundo começou a achar que eu tinha algum relacionamento com aquele senhor, que era o copastor. E todo mundo me olhava de lado ali na igreja. E eu orando, eu jejuando. Quando foi um belo dia, uma senhora da igreja, uma missionária, chegou para a esposa dele e falou, você confia na irmã Neu? E ela falou assim, por ela eu boto minha mão no fogo. Glória a Deus, né, irmão? Como eu me senti honrada daquela esposa falar isso. E aí ela falou assim, vai queimar. Ela falou, não vou queimar não. E aí ela começou a me falar, irmã Neu, eu tenho tido muitos sonhos com cobras e não sei o quê, traição. E eu estava sabendo do assunto todo. Ela falou assim, gente, fala de inveja, eu não tenho nada, eu sou pobre. Por que as pessoas têm inveja? Eu falei, da tua felicidade, não é do teu material. Porque, irmãos, não precisa ser rico para o outro ter inveja. Satanás coloca inveja na vida das pessoas, é pela tua felicidade, pelo teu compromisso com Deus. E aquela mulher, ela era uma mulher do círculo de oração, e os levantes estavam muito grandes com ela. Mas até que chegou um dia que a igreja descobriu, acabaram revelando lá. E a mulher dele, quando soube que eu sabia, ficou triste comigo. E aí ele falou, não fique triste com ela não. Nem fique chateada com ela. Porque se não fosse ela, talvez eu não estava hoje aqui no meu casamento. E eu glorifico a Deus, porque Deus pode me usar. E eu digo aos irmãos que tudo isso aconteceu porque ele não vigiou. Porque ele manteve amizade com uma mulher solteira. Porque ele estava desabafando com uma mulher solteira, ele sendo um homem casado. E quando uma mulher só tem amizade com um homem, não com a esposa, ou vice-versa, quando o homem tem amizade com a mulher casada, mas não tem com o marido dela, está errado. Está errado. Não existe esse tipo de amizade. Também Deus me fez lembrar de uma jovem. Essa jovem é bem chegada a mim. E um dia ela me contou que o rapaz com quem ela estava se casando, esse rapaz, ele estava em um dilema com a vida conjugal dele. E ele, gerente de um banco, ele começou a conversar com ela e desabafar, e falar que a vida dele não estava boa, que a mulher dele era ignorante, e foi falando, e foi dizendo as suas lamúrias. E Satanás bem trabalhando ali. E no fim, ele acabou com o casamento dele e foi viver com essa jovem. Satanás, ele tem suas artimanhas. E os casais devem ter cuidado com as amizades que têm. Amém, irmãos? Cuidado com as amizades que parece, que eu digo para vocês, que aquele copastor, a pessoa que andava já ali sutilmente, preparando toda a desgraça da vida dele, era uma irmã dentro da igreja. Não era uma pessoa ímpia. Não era lá fora, era dentro da igreja. Ele conheceu dentro da igreja. Eles estavam se preparando até para ir para São Paulo, para fugir, para sair de tudo isso e viver um relacionamento amoroso lá. E foi muito jejum e oração, eu digo para vocês, para que o Senhor desfizesse de toda a artimanha do inimigo. Então o Senhor me fez trazer esta palavra para a igreja sobre casamento, para que os irmãos tenham cuidado com o tipo de amizade que vocês têm. Por mais que seja uma irmã ou um irmão, a sua cumplicidade tem que ser com sua esposa ou com você, com seu marido. E foi assim que Isabel conseguiu a bênção dela, porque ela e Zacarias eram cúmplices do mesmo sonho.
o sonho de ter um filho. Eu quero falar com vocês sobre Naamã, o comandante sírio, que foi um grande homem diante do seu Senhor. Naamã estava rodeado de pessoas boas. Naamã tinha uma serva, uma jovem. Essa jovem foi levada cativa. E essa jovem servia a esposa de Naamã. E aquela jovem viu que Naamã era um homem leproso, um homem que sofria muito, porque a lepra é algo terrível e difícil de ser curada. E aquela jovem chegou para sua senhora, a esposa de Naamã, e falou com ela: ah, se meu senhor fosse até o profeta de Israel, ele seria curado. Uma jovem que não estava olhando a sua condição de cativa, que tinha sido tirada da sua família, mas que tinha um coração voltado para tudo que ela aprendeu de seus pais. Uma jovem que falava do que estava cheio o seu coração. Ela falava do amor de Deus, da palavra de Deus. E Naamã tinha uma esposa que, ouvindo aquela serva, correu para ele e falou: meu esposo, você pode ser curado, vai ter esperança. E imediatamente ele foi até o profeta. Mas Naamã precisava de uma cura muito maior. Ele precisava ser curado do orgulho. E aí é onde entra em cena os dois servos dele, que quando ele falou que ele não ia entrar naquele rio Jordão, aquela água suja, aqueles dois disseram assim: mas meu pai, se te pedisse algo pior, muito mais complicado, tu não faria? Naamã alcançou a cura porque ele tinha amigos verdadeiros do lado dele. Porque por ele teria simplesmente voltado para a Síria. E deixaria lá e ficaria com a lepra. Mas aqueles servos foi quem colocou Naamã no caminho da vitória. E glória a Deus. E nós, igreja do Senhor, nós temos colocado alguém no caminho do Senhor? Nós temos verdadeiramente se compadecido de alguém? Eu tenho sido uma boa amiga? Você tem sido bom amigo, boa amiga? Porque a gente não pode só falar quem vai ser o meu amigo, mas e nós, como pessoa amiga do próximo? Nós estamos fazendo o papel de Cristo? Nós estamos fazendo o que manda a palavra do Senhor? Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Somos sinceros? Será que os nossos amigos confiam realmente em contar o seu particular para nós? Eu digo para você que se alguém chega para você para contar algo muito íntimo, ele está confiando, ela está confiando que você não só vai dar um bom conselho, mas que também você não vai espalhar aquela notícia. Isso é muito importante. Nós devemos ser fiéis àquele que nos escolheu para sermos amigos. Aquele que está precisando de uma mão amiga, que está precisando de alguém para ajudá-lo em oração, em busca de algum sonho. Um dia eu tinha uma vizinha, e essa vizinha tinha muita vontade de arrumar a sua casa. Ela falava que o marido dela não se importava com nada dentro de casa. Isso é natural até do homem, né? Dificilmente o homem se importa com esses mimos que a mulher gosta. A mulher gosta de uma casa arrumadinha, na maioria delas. Gosta de uma casa toda bonitinha. Então ela falou: eu queria tanto ter minha casa arrumada. Eu não tenho nem sofá na minha casa. E é uma pessoa de muito boa condição. E aí eu falei com ela: vamos orar? Vamos orar para Deus aquebrantar o coração dele? Aí ela embora. Ela estava recém-convertida. Deus me deu a graça de levá-la para a igreja. Estava cheia de fé. E nós começamos período de oração na casa dela. E eu falei: vamos de tal hora a gente vai orar. Eu ia para a casa dela, a gente descia no joelho, a gente orava, e um milagre aconteceu, irmãos. O marido dela falou: vai na rua e compra aí o que tu quer. E ela arrumou a casa dela todinha.
casa dela está linda, tem tudo. Para muitos isso pode ser uma besteira, mas para ela era algo tão precioso. Então, assim, não desfaça do sonho de ninguém. Porque tem homem que tem vontade de ter um carro bom. Isso não é algo errado. Não existe erro nenhum em você querer ter bens materiais. O erro é colocar esses bens materiais acima do que é mais precioso, que é uma vida com Cristo. Mas queira, conquiste. Conquiste, porque Deus disse que a gente vai comer do melhor dessa terra. E assim a Bíblia está cheia de ensinamentos sobre amizades saudáveis, mas também sobre amizades nocivas. Eu tinha uma vizinha que ela foi morar ali na minha rua e ela era católica. Ela tinha um tal no pescoço, muito grande assim, e ela tinha uma pele toda manchada, sabe? Toda cheia de feridinhas. E aquela mulher estava com seu cabelo todo caído, estava praticamente careca ela estava, com muitas falhas na cabeça. E Deus me fez aproximar daquela mulher. E eu comecei a conversar com ela. E ela estava tão desesperada, porque o marido dela estava com um relacionamento e estava acabando com o casamento dela. E ela odiava tanto aquela mulher que estava arruinando o casamento dela. Ela odiava tanto, o ódio era tanto que ela sentia, que estava afetando a sua saúde, a sua pele, o seu cabelo. E ela foi falando, ela se abriu para mim, ela conversou comigo, ela se expôs. E ali eu lembrei do que Deus tinha tratado comigo. Do ódio que eu sentia, que Deus falou para mim, tu tem que perdoar, senão tu vai morrer. E eu comecei a dar o meu testemunho de perdão para ela. E como é difícil perdoar alguém que faz coisas tão terríveis, né? Como é difícil. E aquela mulher foi se agraciando, eu levei ela para a igreja, e eu ficava, meu Deus, como eu vou pregar para essa mulher? Essa mulher é muito católica, muito católica. Ela abraça o catolicismo com toda a força, me usa, Senhor, porque eu não sei como chegar até ela. Mas Deus foi aquebrantando o coração daquela mulher. Deus foi moldando o coração daquela mulher. Aí eu levei a mulher para a igreja, a mulher teve conselho pastoral, aquela mulher começou a ser edificada, eu comecei a falar de Jesus para ela, do perdão, e ela começou a liberar o perdão. Quando ela falava mal da mulher, eu falava, não fale mal, abençoe essa mulher, abençoe, libere o perdão, diga que você perdoa. Ela, mas é difícil, eu falei, mas perdoe, que o Espírito Santo vai fazer a obra. O primeiro passo é nosso, a gente deve proferir palavra de perdão. E ela começou a fazer isso. E o milagre aconteceu. O marido dela largou a menina que estava tendo um relacionamento. Ela se edificou no Senhor. O marido voltou à presença de Deus. Toda a casa dela foi alcançada. E aquela mulher foi livre. Gente, é algo tão glorioso quando você consegue levar alguém a Cristo. Porque isso é levar a Cristo. É você ensinar aquela pessoa, mediante aquilo que você já teve de experiências na sua vida. Você poder falar, eu passei por isso, hoje eu estou entendendo, é porque eu vou ajudar alguém. Porque alguém está passando por isso. E o Senhor, para a glória do nome dEle, só dEle, o Senhor alcançou uma família inteira. E ela saiu da minha rua, ela foi para a cidade dela, e glória a Deus, está lá vivendo na presença do Senhor. Mas também nós temos algumas amizades na Bíblia que foi destrutiva. E Jonadab era primo de Aminon. Aminon era o filho do rei Davi. E Aminon, ele começou a sentir uma paixão doentia pela sua própria irmã, meia-irmã. E ele começou a amar aquela mulher, e ele começou a só pensar naquela mulher, porque o diabo ele faz assim, ele começa a colocar no pensamento. E ele sabia que ele não podia ter um relacionamento com aquela mulher, porque aquela moça era irmã dele. E ele começou a ficar magro. A Bíblia diz que ele começou a adoecer, ficou triste, porque ele estava obcecado pela sua irmã.
Mas aí ele tinha um primo, que era o amigo dele, por nome Jonadab, sobrinho de Davi, que chegou para Aminon, que ele era muito sagaz, Jonadab. E o que é uma pessoa sagaz? É aquela pessoa que muitas vezes observa o que o outro está passando. Ele olha assim, ele fala, está acontecendo alguma coisa aí. É uma pessoa astuta, é uma pessoa que procura ver o que é que você está precisando para ele lançar a palavra maldita para lhe destruir. Que às vezes finge que é seu amigo, mas não é seu amigo. É o amigo do engano. E Jonadab chegou para Aminon e falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Porque Aminon abriu o coração. Aí eu estou apaixonado por Tamar, minha irmã. Mas eu sei que isso é impossível. Eu tenho uma ideia. Se finja de doente. E você peça para que o rei mande. Ela servia a comida para você. E ele, astutamente, porque o coração dele estava muito desejoso daquele mal, ele rapidamente colocou o plano de Jonadab em prática. Então ele chegou ali, preparou todo o cenário, falou com seu pai Davi, Davi muito displicente em relação à família. E aí foi Tamar servir ingenuamente. E o que é que ele fez? Forçou a sua irmã. Forçou a sua irmã. E depois que ele teve aquele ato maldito, ele odiou aquela mulher com tanta intensidade como ele achava que ele amava. E aquele primo que deu esse conselho tão ruim, tão miserável, levou o próprio Aminon à morte. Porque depois o irmão de Tamar não deixou barato. E guardou aquilo no coração e falou, um dia ele vai me pagar. E até que preparou uma cilada e matou o seu irmão. Olha que essa amizade era de parente. Era o primo dele. Era o primo dele. Nem todo mundo da nossa família é de fato nosso amigo. Nós devemos, Igreja do Senhor, escolher bem as nossas amizades. A gente deve escolher bem. E como eu posso escolher bem? Pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo pode lhe alertar. Essa pessoa não quer o seu bem. Essa pessoa está aqui falando mansamente, mas não é sua amiga, não é seu amigo. Você vai vendo as atitudes. E por que não falar de Amã, que era um alto oficial da corte do rei Assuero? Amã, ele começou a ter raiva de Mordecai. E aí, aquele ódio dele, porque Mordecai não se curvava quando ele passava, e por causa de fuxicos que foram lá correndo e falar com ele, olha, aquele ali não se curva. Ele chegou em casa, falou tanto que ele era poderoso, contou todo o seu glamour, e a sua esposa, casados, a sua esposa, os seus filhos e os seus muitos amigos deram uma péssima ideia. Construa uma forca e peça ao rei para exterminar todos os judeus. Aí a gente fala, mas não é esposa, não é só corpo. Mas, irmãos, quando a mulher de Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó falou, eu vou amaldiçoar? Não. Jó falou, como falas uma louca, assim fala tu, mulher. Ele me deu todo o bem, não pode também trazer o mal? Então nós também temos que saber se aquele que está do nosso lado, se é o mesmo corpo, está dando palavras de sabedoria e santificação. E só o Espírito Santo pode trazer isso. E aí, no fim de tudo, quem foi parar na forca é o próprio Amã. E todos aqui conhecem a história da rainha Esther. Ananias e Safira, eles
se juntaram para mentir e eles foram mortos. E tem tantos, irmãos, que eu poderia passar aqui horas falando com vocês. Então a gente tem que ver a diferença de quem convive conosco. Pode nos levar a Cristo, mas pode nos levar à destruição. Então, se você tem um amigo ou uma amiga que não condiz com a palavra de Deus, se afaste. Se afaste. Você pode evangelizar alguém sem se contaminar. Você pode dizer a palavra de Deus sem cair em armadilhas. Se o seu casamento está balançado, porque eu sei que não é fácil vida conjugal, fique sabendo que nesse momento, onde mais o inimigo trabalha para destruir. E aí traz amizades que não é do agrado de Deus. Mas eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias em João. João 15. Versículo 15. E aqui nessa palavra, irmãos, vocês podem falar assim, eu não tenho nenhum amigo em quem eu possa me inclinar, confidenciar. Eu passei muitos anos pedindo a Deus, Senhor, traga amigos verdadeiros para me ajudar nessa caminhada. E muitas vezes eu não tive, e muitas vezes também Deus me colocou com bons amigos. Mas o Senhor diz assim na sua palavra, João 15:15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então, irmãos, nós temos um amigo fiel, nós podemos não ter aquele amigo que nós queríamos para confidenciar, para sair, para nos divertir, mas nós temos um amigo que em qualquer circunstância das nossas vidas, ele está pronto para nos ajudar, para nos ouvir e para fazer o que ninguém pode, nenhum amigo da terra pode, confortar o nosso coração, nos livrar do peso, nos tirar da amargura. Esse é o nosso Jesus, que um dia fez o sacrifício naquela cruz e falou, olha, eu não vou chamar vocês mais de servo. Sabe por quê? Porque o servo, ele é limitado. O servo só faz servir o seu Senhor e ele só pode conhecer o seu Senhor em uma medida. Mas agora eu vou lhe chamar de amigo, porque tudo que o meu Pai me fala, eu falo para você. E nós precisamos entender que esse Deus poderoso é o nosso amigo fiel. É Ele que nos alerta quando estamos no caminho errado. É Ele que nos faz ver quando nós estamos pecando. Quando nós estamos tristes, Ele nos conforta. É esse Deus poderoso, igreja do Senhor, que nos quer como amigos. E que muitas vezes nós negligenciamos estar na presença dEle. Muitas vezes nós temos preguiça de orar. E orar é falar com Ele. Como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou saber o gosto dEle? Como é que eu vou andar no caminho dEle? É através da oração, da intimidade, através da palavra, através de uma vida transformada, e só o Espírito Santo transforma as nossas vidas. E o Senhor quer que a igreja tenha o cuidado com as amizades. Nós somos um corpo, devemos amar a todos, devemos ser fiéis com todos. Nós temos que ser amigos verdadeiros, sinceros com o próximo. Se não gostou, vai lá e fala, eu não gostei, isso me machucou, isso me feriu, essa palavra foi dura. Mas devemos ser amigos verdadeiros. E devemos buscar amizades verdadeiras. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade. E retorno a palavra a quem é de direito. Pastor Valdério.